Bom, pessoal, dando continuidade aos nossos trabalhos, né? Nós vamos estar trabalhando agora com a nossa terceira apostila, tá? Que fala sobre a força elétrica, ok? A gente já viu aí nas nossas videoaulas anteriores, tá? A gente falou sobre carga elétrica, falamos também sobre os processos de eletrização, tá? E agora a gente vai falar sobre força elétrica, tá bom? Para a gente falar sobre força elétrica, vamos lembrar um pouquinho sobre a interação eletrostática, tá? Nós sabemos, tá, que um corpo carregado positivamente, tá, ele atrai um corpo carregado negativamente, tá? Então, vai haver, se a gente colocar um corpo carregado positivamente próximo de um corpo carregado negativamente, vai haver uma força, tá? Que nós chamamos de força de atração, porque eles tendem a se aproximar, tá bom? Se nós tivermos corpos carregados com cargas de mesmo sinal, como é esse caso aqui, olha, nós temos duas cargas negativas, tá? Eles tendem a se afastar um do outro. Então, a gente diz, tá? Que nesse caso aqui vai haver uma força de repulsão, tá? E quem se aprofundou aos estudos, tá? De como se fazer o cálculo dessa força, de como trabalharmos, né, para determinar essa força, foi Charles Augusto de Coulomb, tá? Que ele viveu de 1736 a 1806. Ele foi um físico francês responsável pela determinação da lei que descreve a força de interação entre cargas elétricas, tá? Para isso, né, ele fez uso de uma balança de torção. Eu vou mostrar para vocês aqui nessa foto, olha só, como é que era essa balança de torção dele. Então, aqui, ó, você vê que era um equipamento bem rudimentar, tá? Aqui ele colocou, olha, pendurado num fio, uma haste. Na ponta dessas duas hastes tinha uma carga elétrica, tá? Então, aqui tinha uma carga elétrica, aqui nós temos uma outra carga elétrica. E aqui, por esse orifício, ele colocava, tá? Uma outra carga, tá? E aí, com a força, né, de interação entre elas, havia esse fio, né? Ele se movimentava fazendo um ângulo que ele chamava de ângulo de torção. Tá? Então, por isso que ela ficou conhecida como balança de torção. E aí ele foi fazendo cálculos, tá? E ele chegou nessa lei aqui, ó, que levou o nome dele, né? Porque foi ele que descobriu, através de experimentos que ele fez nessa balança, que é chamada de fórmula da lei de Coulomb, tá? De acordo com a sua lei, a força entre duas partículas eletricamente carregadas, ela é diretamente proporcional ao módulo de suas cargas. Então, aqui ó, nós precisamos ter duas cargas, tá? E inversamente proporcional ao quadrado da distância que entre elas. Então, da distância que as separa, tá? Então, você observa aqui, olha, nós vamos ter duas cargas, uma que ele chamou de Q, a gente chama de Qzão, porque é Q maiúsculo e Qzinho, tá? Dividido pela distância ao quadrado. E essa constante aqui, a gente chama isso aqui de constante eletrostática, que ela vai depender do meio aonde está sendo realizado esse experimento, né? De você colocar duas cargas próximas uma da outra, tá? Para determinar a força. Aqui nós vamos estar trabalhando com a constante eletrostática do vácuo, tá? Que é esse K0, tá bom? A gente vai trabalhar com a mesma constante tanto para o vácuo como para o ar. F é a nossa força, tá? Que a gente vai estar calculando. Q é uma carga elétrica de uma das duas cargas que a gente está trabalhando aqui, né? E Qzinho também é outra carga. E D é a distância que as separa, sempre dado em metro, tá? E aí aqui, deixa eu mostrar para vocês um desenho, olha só. Então, aqui eu só tenho duas cargas negativas, tá? Nós vamos ter aqui, olha, uma força de repulsão, tá? Então, elas tendem a se afastar uma da outra.
Aqui, ó, se você tem uma carga negativa e uma carga positiva, vai haver uma força entre elas, tá? Que é uma força de atração, quando elas tendem a se aproximar, tá? Aqui eu tenho duas cargas positivas, ó, então também eu vou ter uma força de repulsão. O que acontece aqui, olha? Elas vão ter, aqui a gente diz que vai haver um afastamento, tá? Então, essa aqui, ó, podemos chamar de carga. A gente pode chamar de carga 1 e carga 2, para ficar melhor, tá? Carga 1 e carga 2, tá? Essa força vai ser uma força de repulsão, tá? Que também nós podemos chamar de carga 1 e carga 2, né? Carga 1 e carga 2. Só que aqui nós vamos ter uma força de repulsão, que é uma força para fazer com que as cargas se afastem, tá? Aqui nós vamos ter uma força de aproximação, tá? Que é chamada de força de atração. E aqui também teremos uma força de repulsão. A força, ela tem direção e sentido, tá? Aqui nós vamos ter a força, tá? Entre elas aqui, ó. Observa que tem sentidos opostos, ó. Uma está aqui para a direita, a outra está para a esquerda, tá? A direção é a direção horizontal, tá? Que as cargas estão dispostas de forma horizontal. Então, a força ela é vetorial. Ela tem direção, que pode ser esquerda ou direita, no caso desculpa, sentido, né? Sentido dela aqui, ó, pode ser esquerda ou direita, porque a direção é horizontal, tá? Se estivesse na vertical, a gente poderia ir para baixo ou para cima, tá? Então, a força ela é uma grandeza vetorial porque ela tem direção e sentido, tá bom? E é o que acontece. Se a gente usar a lei de Coulomb, tá? Vamos supor que a gente tem lá, olha, para uma força F, nós temos uma distância D. O que ele diz lá na lei dele? Ele diz que a força é diretamente proporcional ao produto das cargas. Significa o quê? Se a gente aumentar o valor das cargas, a gente aumenta a força. Se a gente reduzir o valor das cargas, a gente vai diminuir a força. Então, são diretamente proporcional, tá? Inversamente proporcional significa o quê? Se eu aumento a força, eu vou diminuir a distância. Se eu aumentar essa distância, eu vou diminuir a força. Então, por isso que ela é inversamente proporcional à distância, o quadrado da distância entre as cargas, tá? Então, olha, baseado nisso, a gente tem uma tabelinha aqui. Vamos supor que para uma força F, a gente tem uma distância D. Se eu diminuir essa distância, tá? Ou seja, se eu pegar essa distância aqui, diminuir, aí eu diminuir ela, tá? Aqui ele colocou assim, se eu pegar essa distância aqui, vamos supor aqui, ó, eu tenho uma força F e uma distância D. Se eu pegar essa distância e dobrar de valor, vamos dizer que eu vou colocar 2D, aumentei o valor. O que acontece com essa força? Essa força ela vai diminuir, porque eu aumentei a distância. Elas são inversamente proporcionais. Só que ela é inversamente proporcional ao quê? O quadrado da distância. Então, se eu dobrei o valor da distância, o quadrado de 2 é 4. Então, a minha força ela reduz 4 vezes, tá? Se eu triplicar o valor dessa distância, o que acontece com a minha força? Ela vai diminuir 9 vezes, tá? Se eu quadriplicar o valor dessa distância, então o que acontece com a minha força? Ela vai diminuir 16 vezes, tá? Ou seja, sempre de acordo com o quadrado da distância, tá? Então aqui, ó, tá vendo? Aqui ele colocou, ó, se eu tenho uma força D, né? Se eu tiver uma distância 2D, aqui na verdade está ao contrário, tá? Essa tabelinha aqui, ela tá ao contrário. Porque se eu reduzir a distância, vamos supor que se eu reduzir a minha distância para metade, o que acontece com a minha força? Ela vai quadriplicar. Porque o quadrado de 2 é 4. Então, a força aumenta 4 vezes. Se eu reduzir a distância
A terça parte aqui, a minha força aumenta 9 vezes. Tá? Então, essa tabelinha ela ficou um pouquinho invertida aqui os valores, tá? Então, quando um aumenta, a outra diminui, só que de acordo com o quadrado da distância, tá bom? Então, olha, eu vou até mostrar um gráfico aqui para vocês, ó. Olha só. Tá vendo, ó? Se você, na medida que você vai aumentando a distância, a força, ó, vai só diminuindo, tá? Ó, observa que ela vai reduzindo. Então, ó, nossa curva vai ficando, vai se aproximando aqui do zero, tá? À medida que você vai aumentando o valor da distância, a força, tá? Ela vai só reduzindo, tá? De acordo com o quadrado da distância. Então, aqui, ó, você tem, para uma distância D, você vai ter uma força F. Para uma distância 2D, aí já vai diminuir mais a força, tá? Vai, ó, para 4F, tá bom? E assim por diante, tá bom? Então, se você aumentar a distância, você diminui a força de maneira inversamente proporcional ao quadrado da distância, tá bom? Aí aqui nós temos um exemplo de aplicação da lei de Coulomb, tá? Deixa eu fazer aqui rapidinho. Olha só. Aliás, eu vou deixar esse exemplo para a gente fazer no nosso próximo vídeo, tá bom? Então, deixa eu interromper aqui. No próximo vídeo a gente fala sobre esse exemplo.